Olá, boa tarde. Chegando com o nosso programa Algo Mais desta terça-feira, dia 18. E olha, gente, eu estou aqui substituindo o Pedro de Oxum, que tirou alguns dias de férias, né? Vai ficar aí 2 semanas de férias, passeando um pouco, porque ele tem direito, né? Mas ele prometeu um vídeo, depois eu vou mostrar pra vocês o que ele está aprontando na Europa. Foi lá pra França, foi pra Itália, tá passeando, mas... espero que você esteja aqui na nossa companhia, porque não só eu, claro, estarei aqui apresentando, mas Lui Dornelles também está aqui conosco. Boa tarde, Lui, tudo bem? Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos que nos assistem. Desejando um excelente finalzinho de tarde, começo de noite na vida de todos, não é? E nós vamos fazer um bate-papo, assim, sobre espiritualidade, sobre relacionamentos. Aliás, amanhã, quarta-feira, é o dia da nossa DR aqui do amor, tá? Então não perde amanhã o programa. Hoje a gente vai falar sobre espiritualidade aflorada. E além do Lui, quem participa também do programa hoje, que também é uma das atendentes ali do Elê de Oxum, é a Ellen Gonçalves. Boa tarde, Ellen, tudo bem? Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos que nos assistem. Um grande beijo, uma boa semana, né? Um bom início de semana, que terça-feira ainda é início, né, Cris? E começar com o alto astral também, porque tanta notícia ruim, né? É violência, é insegurança, enfim, não vou nem comentar. Mas a gente tem que trazer um pouco de paz e espiritualidade para quem está assistindo, né? É verdade, porque esse ano do Pai Ogum não tá fácil para ninguém, mas assim, para quem não desiste, gente, tá sendo bem interessante. Assim, o importante é não desistir, lutar. O Pai Ogum abençoa e gosta muito de quem luta. E ter fé, né? Principalmente, fé. né, Ellen? Que às vezes é tão difícil, né? A cada notícia que entra no jornal, a cada tragédia, isso nos assusta muito, mas se a gente tiver fé, com certeza a gente consegue concluir a semana e a próxima semana e a outra semana também. Bom, antes da gente chamar então o Pedro, com o vídeo lá que ele está publicando, nós vamos saber qual é a carta. Não é do dia, né? Porque já passou das 5 horas, são 5 e alguma coisinha, bem pouquinha. Mas qual é a carta para esta terça-feira, Lui? Posso tirar? Pode escolher aqui o baralho. Com a mão direita ou a esquerda? Com a mão direita. Ai, eu pensei a loira da pessoa que escreve. Bom, vamos lá então, vamos ver qual é a carta. Pode tirar. Tá aqui, ó. Mostra, vira pro vídeo. Isso, perfeito. Vamos ver. Nos sai a carta da comunicação, tá, Cris? Falando que qual a importância de nós cuidarmos da comunicação, a maneira como estamos nos comunicando. Porque o que acontece? Quando nós falamos em comunicação, nós somos seres animados, não inanimados. Os seres inanimados não envolvem comunicação. E aí nós precisamos tomar aquele cuidado de que maneira nós estamos informando, passando o nosso recado para as pessoas. O que acontece? É muito propício, isso acontece dentro das relações. Ah, mas eu quero que ele me trate bem, eu quero que ele me procure, eu quero que seja mais carinhoso, mas eu só quero e não informo isso, e não passo essa comunicação. Então vamos cuidar, vamos tomar bastante atenção na maneira como estamos nos comunicando. Mas tem uns que nem adianta comunicar muito, né, Ellen? Eu vou puxar a brasa ali pra Ellen, que é menina. Ellen, às vezes não adianta puxar muito, falar, né, porque tem uns que enterram e não saem do lugar. Tem uns que tem um problema com surdez, né, então não adianta falar, fala, e aí fica difícil, é complicado. Aí a gente tem que fazer um trabalhinho para ver se abre os ouvidos da pessoa, para ver se ela escuta realmente alguma coisa. Pode ser espiritual também, né? Aliás, a gente está numa época, assim, até eu estava comentando com eles antes, eu tenho vários amigos que têm comentado comigo, olha, eu não sei o que acontece, mas eu sinto presenças espirituais, de pessoas céticas, inclusive, que dizem que não acreditam em nada, mas que escutam barulho. Olha, de noite eu estou lá deitado, moro sozinho, escuto um barulho, eu sinto a presença de algum espírito. Às vezes eles nem falam assim porque não gostam, até tem muita gente que tem medo, inclusive. Mas essa sensibilidade que a gente nota que as pessoas parecem que estão mais sensíveis ou está mais aflorada essa sensibilidade, isso se deve a quê, Ellen? Cris, assim, ó, a gente chama de fragilidade espiritual, tá? Então, assim, na virada do milênio do ano 2000 pra cá, realmente vem nascendo crianças com a sensibilidade aflorada, crianças índigo, crianças cristais, e não só nascendo, mas o ser humano em si, ele está ficando frágil. Eu tenho notado o quê? De uns 3, 4 anos pra cá, desde o ano de Pai Oxalá pra cá, ele vem cobrando a espiritualidade nas pessoas, cobrando a fé.
né? Então, ele tem mostrado mais, as pessoas estão ficando mais sensíveis, mais frágeis espiritualmente. Por quê? Exatamente sentindo o mundo espiritual à sua volta para poder acreditar em alguma coisa. Pode ver, até o próprio Papa, né? Foi modificado, trocaram o Papa, esse Papa é extremamente pop agora. Vou falar em Papa porque o Pai Pedro tá lá, né? Em Roma, tava lá no Vaticano. Daqui a pouquinho então, nós vamos ver onde é que anda o Pedro. É. Passeando, mas olha, ele não deixa de trabalhar, né? Tá lá gravando. Tá lá gravando. E está assistindo o programa também, porque você pode assistir aonde você estiver. Se não consegue acessar, sintonizar a TV Pampa, você pode acessar pelo site também. Isso é legal a gente falar, porque às vezes a pessoa viaja. www.pampa.com.br. Ali você assiste online entre 5 e 5 e meia o nosso programa Algo Mais. E aí voltando ao assunto, o próprio catolicismo também vem buscando, né, os jovens vêm buscando também a questão da espiritualidade. Eu acho extremamente importante e realmente eu tenho notado a fragilidade espiritual nas pessoas. E o que que isso causa? As pessoas estão ouvindo mais, sentindo mais, absorvendo mais, esse é o problema. Absorvendo mais as cargas dos ambientes. Então, muita gente que chega lá no Ilê, Cris, chega sobrecarregado. Porque aí vai ou no trabalho, ou vai na casa de um parente, ou vai na casa de um amigo e volta de lá pesado, cansado, com sono. Isso é o quê? Isso é fragilidade espiritual, viu, gente? Porque absorve as cargas daquele ambiente. Tá bem? Isso acontece muito, né? Muito. Às vezes até de alguém chega perto, às vezes nunca aconteceu assim, de repente tu chega perto e uma pessoa começa a dar um sono. E tem outras pessoas que tu chega perto e sente uma energia, né? A mais, assim, uma coisa, um up. Gente, olha só, eu quero dizer o seguinte, o Pedro está viajando realmente, mas o Ilê continua funcionando normalmente das 9 da manhã até as 8 horas da noite. E Lui, o Pedro está viajando, aí estão as imagens para você do Ilê de Oxum, mas segue o atendimento normal e ainda o Pedro deixou uma super promoção, né, Lui? É verdade, Cris, o Pedro nos deixou incumbidos de manter a promoção que ele tinha deixado no ar, então segue essa promoção, tá? O valor da consulta tá mais acessível, parcelamento dos trabalhos também, nas formas como a gente já vem trabalhando, não é? Com os cartões de crédito, com o boleto também. Então, fazemos tudo. A ordem do Pedro é facilitar ao máximo para que as pessoas não deixem de fazer o seu trabalho, aquele cuidado que ele está precisando. E o valor tá bem baixo, né? A gente não sabe até quando. Daqui a pouco o Pedro liga de lá, acabou a promoção, aí acabou. Aí minha amiga, meu amigo, não adianta mais querer ficar chorando, porque a gente garante essa promoção hoje, pelo menos, né? Que o Pedro liberou. Então, Cris, como acontece? É promoção, não é o valor normal da consulta. Então, nós não sabemos dizer até quando vai durar. Pode durar mais 1, 2 dias ou pode terminar hoje mesmo, só as primeiras 30 ligações e encerrar. Não sabemos se vamos continuar ou não. R$70 a consulta, não é isso? Exatamente. R$70 a consulta. Ou búzio ou carta, né? Aí a pessoa escolhe o que ela prefere. A pessoa pode escolher. Nós temos lá no Ilê o atendimento com os oráculos, com búzio, com cartas e com tarô. Durante a consulta, no momento da consulta, a pessoa pode escolher aquele instrumento com o qual ela se sente mais à vontade. Qual a diferença? A diferença vai fazer mais para a pessoa que está consultando, porque a pessoa que está realizando a consulta, o consultor, ele é preparado para fazer a leitura de qualquer um dos oráculos. A resposta é a mesma, né? Tanto em búzio como em cartas, né? A resposta vai ser a mesma. Vocês estão com saudades do Pedro, né? A Ellen tá com uma carinha de saudades. Vamos ver onde é que o Pedro anda, porque ele, ó, tá lá publicando, postando, a gente também está informando. Vamos ver então, ó, ele prometeu e cumpriu. Olá, olá, gente, amigos do Algo Mais. Eu prometi e promessa é dívida. A gente está aqui em Roma. É verdade, acabamos de assistir uma missa do Papa. Temos uma sorte incrível de chegar aqui em Roma, aqui no Vaticano e assistir. Então, várias mensagens aí do povo, muita gente, todo mundo trazendo aí, claro, buscando as bênçãos aqui do Papa, aqui em Roma. É aqui no Vaticano, né, gente? A gente está emocionado, a gente vai mostrar várias imagens e está sendo muito bacana o que a gente está buscando e vindo. E claro, os seus pedidos, eles já estão acontecendo aqui na cidade de Roma. Então, ó, beijo do Pedro e a gente vai voltando aí com umas matérias muito show aqui de Roma. Vamos mostrar, olha, gente, a quantidade de pessoas que tem aqui em Roma. Muito legal, você está vendo aí, ó? Olha aí. Muito bacana. Então vamos conferindo as imagens. Um beijo do Pedro e a gente volta com outras imagens
da cidade de Roma e do Vaticano. Tchau! Tá aí, ó, Pedro de Oxum direto de Roma, mostrando as imagens, publicando, postando os vídeos. Eu quero convidar você também para curtir a nossa página, a página oficial do Pedro de Oxum, que já já a gente mostra aí no vídeo qual é. Ali você acompanha as matérias, você acompanha informação sobre o Ilê, sobre religiosidade, sobre assuntos gerais. É Pedro de Oxum. Não esquece de quando sair curtir, né? Porque às vezes as pessoas esquecem. Eu também às vezes entro em algumas páginas e esqueço. Mas não esqueça de curtir aí a página do Pedro de Oxum. Esta é a página oficial. Ali um pouquinho mais abaixo tem a foto de todos os atendentes que estão lá à disposição no Ilê de Oxum. Aí, ó, se puder abrir esta foto aí, tem a Ellen, que sempre está aqui conosco, a Isa também, que participa do programa, o Lui também aqui conosco, e a Lise de Iemanjá ali também, de azul, que não vem aqui, não vem participar do programa, mas que está também lá no Ilê de Oxum atendendo a sua ligação e também dando a consulta espiritual, tá bom? As formas para você participar são essas. Entra ali no Facebook do Pedro de Oxum, manda inbox, se quiser por mensagem a sua pergunta, que a gente responde aqui no ar. Claro que são muitas perguntas, então às vezes, né, realmente fica muito difícil, mas a gente vai, conforme a demanda aqui, esclarecendo as dúvidas. Por exemplo, já vamos começar então a responder algumas cartinhas que chegaram. Tem aqui a Maria Augusta, ela diz que já tem uma semana que ela sente alguém junto com ela. Ela disse, olha, eu sinto alguém junto comigo, pegando na minha mão, mexendo, passando a mão no meu cabelo, e ela diz que vê vultos. Ela pergunta, isso pode ser um espírito tentando me dizer alguma coisa? Responder para ela. Cris, veja bem, aqui me aparecem os obstáculos, as dificuldades pelas quais a nossa amiga Maria Augusta está passando. E tu veja bem como é importante cuidar da energia dela, da estabilidade, da estrutura dela. No momento em que aparece a Lua e o Sol, está mostrando o quão ela está fora de eixo. E isso é próprio da energia, da espiritualidade. A energia dela está descompensada, como se ela estivesse trocando o dia pela noite. Então ela já está apresentando efeitos físicos de uma fragilidade espiritual. O que desestrutura? Até vou pedir para ela e para o Luiz irem respondendo, que a gente vai fazer um bate-papo hoje. O que desestrutura esse lado espiritual? Quais são os fatores mais comuns, assim, que deixam a pessoa mais desequilibrada espiritualmente, digamos assim? Cris, assim, o que desequilibra é que uma coisa une a outra, né? O emocional auxilia muito para desequilibrar o espiritual. E quando o espiritual se desequilibra sozinho, como que sozinho? Não, quando ele absorve uma carga. A pessoa foi a algum lugar, se sobrecarregou, foi a algum lugar, tomou um olho muito grande, ou foi a algum lugar com uma quantidade muito grande de eguns, por exemplo, hospitais, cemitérios. Isso deixa a pessoa desequilibrada espiritualmente falando. Ajuda a desequilibrar o emocional. Ou o contrário, o emocional desequilibrado, uma pessoa que se aflige emocionalmente com uma perda, com uma depressão. Pessoas que, por exemplo, terminam um casamento, terminam um namoro, elas ficam muito suscetíveis, né, a uma baixa emocional, aonde entra a baixa espiritual também. O que é essa baixa espiritual? Abre o campo mediúnico e aí ficamos suscetíveis a todo tipo de carga, boas e principalmente as ruins. Infelizmente, para as boas parece que a gente tem que buscar, mas as ruins estão ali para nos captar, né? Então isso é o que fica bem complicado, assim, então de explicar o quem que leva o quê, né? Uhum. Então assim, o mental e o espiritual, eles têm que andar juntos. No caso da nossa amiga, o desequilíbrio dela espiritual é o que faz com que ela sinta o que não é normal. Nós somos feitos para não sentir o mundo espiritual, né? Nós somos feitos para viver a nossa vida aqui. A gente sabe que existe um mundo espiritual paralelo ao nosso, mas temos que trabalhar, levantar, acordar, né? Estar dispostos. E muitas vezes a pessoa que fica suscetível ao espiritual, ela perde o sono, ela perde a vontade muitas vezes de levantar de manhã, ela fica suscetível às cargas que estão à volta dela. E espíritos obsessores, eguns no caso, eles nunca estão bem, né? Eles não são espíritos de luz. Eles não trazem aquela energia positiva. Tá, mas e são esses que geralmente ficam influenciando as pessoas? Normalmente sim, é o que nós chamamos de eguns e no espiritismo eles chamam de espíritos obsessores, né? São espíritos que rondam. Quando são espíritos de luz, eles são considerados mentores. E às vezes não é nem por mal também que o espírito fica ali rondando, né? Não. Mas ele tá meio perdido, não tem isso? Tem, né? Tem sim. Infelizmente tem aqueles espíritos que não sabem nem que partiram, né? Que nem sempre é pro mal também, porque a tendência das pessoas acharem, isso estão me fazendo pro mal, é tudo pro mal, e na verdade não é, muitas vezes não é.
Foi como a Ellen falou, a gente abre o campo e fica suscetível a esse tipo de energia, né, Ellen? Exato. Independente de querer fazer mal ou não, eles fazem. Porque são espíritos que acabam sugando a nossa energia vital. E isso nos desgasta muito. Por isso que tem pessoas assim, ó, que, poxa, o ano passado eu trabalhei tanto e não cansei tanto. Por que esse ano eu tô tão cansada? Nem tá perto das minhas férias e eu estou sugada. Gente, porque muitas vezes o mundo espiritual à nossa volta, ele suga a nossa energia vital. Isso é que é perigoso, porque adoece o quê? O corpo físico, Cris. Bem complicado. Aí no jogo dá pra ver, né, Luí, o que a pessoa tem, porque eu já vi, assim, pessoas que vão lá, eu vou jogar pro amor, chega lá, não, mas o teu problema tá no lado financeiro. Então vai ver o financeiro, não, mas aí a espiritualidade está abalada. Tem isso também, né? Às vezes a pessoa chega com um objetivo, quando no jogo aí mostra outra realidade. Sim, Cris, porque o jogo ele vai identificar a origem do problema, não as consequências, não os efeitos, mas sim a causa, aquilo que está causando o problema. Muitas vezes tu não está indo bem no teu emprego, tu não está indo bem na tua relação, mas não é pela relação em si, mas pela situação que tu estás vivendo contigo mesma. Ou é espiritual, ou é emocional. Então, por isso que é importante o jogo. No jogo a gente identifica o que é que está causando esse problema, de onde que vem, quais são os melhores caminhos para alterar isso, para mudar. Como resolve o problema? Porque a gente já sabe que o problema está instalado, né? A gente quer o que? A solução, principalmente quem vai lá até o Ilê fazer uma consulta. Nesses casos onde, como a Ellen comentou, que a pessoa está um pouco embaixo, fica triste, às vezes o marido chega brigando, ou a senhora passa o dia inteiro aí em função de marido, de filho, de casa, chega de noite e não consegue descansar, né? Porque aí vem sempre alguma incomodação e outra, enfim. Você não consegue encontrar uma paz, muitas vezes, dentro da própria casa, dentro da própria família. Como que isso se resolve, Luí, a partir do jogo de carta, ou de búzios, ou tarô? A partir do jogo foi identificado o problema, foi identificado a origem desse problema, e aí se começa a trabalhar tanto com a orientação de atitudes, porque a pessoa também é orientada, você vai evitar de discutir, ou você precisa se posicionar mais. Entende? Então, varia de acordo com a necessidade da pessoa. É passado a orientação e também identificado qual o tipo de trabalho, qual o tipo de ebó que é feito para aquela pessoa. Isso as pessoas, eu vejo que elas ligam muito lá para ele querendo saber sobre o ebó. Mas eu quero ver como é que é o ebó para mim. O ebó é um trabalho personalizado, né? Cada pessoa tem a sua necessidade, é isso? Sim, exatamente, Cris, porque cada um de nós tem o seu DNA espiritual. Então, o mesmo trabalho que eu estou precisando não vai ser o mesmo que você está precisando, porque são energias diferentes, são DNAs espirituais. Então, cada um tem a sua combinação e é importante jogar. E aí no jogo vai identificar, precisa ser feito um trabalho assim, 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 com tais e tais orixás, e aí é feito, é aplicado e então se consegue um resultado positivo. Falar em orixá, a gente nem falou no orixá do dia, né, Ellen, hoje? Terça-feira, qual é o orixá de hoje? Xangô-Yansan. Olha só, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que dá boa tarde, Pedro, a todos, adoro o programa. Gostaria de saber sobre o meu sobrinho. Vou pedir para ela então jogar aí para responder para essa telespectadora que pediu para não ser identificada e a gente respeita. Ela diz que ele não para em serviço nenhum, tem dificuldade para arrumar emprego e diz que ele vê... diz que ele tem visões, que ele enxerga um homem, um vulto de um homem com uma capa, todo de preto. Por favor, nos ajude, pois estamos precisando que ele se encontre principalmente profissionalmente. Vamos dar uma olhada pro sobrinho. O que ele está vendo? Ele está vendo vulto. Ela disse que ele está vendo um vulto. Nossa, ele tem uma fragilidade espiritual muito grande. O Oxalá já vem me falando da questão da fragilidade espiritual dele. Ele está sendo atacado, tem cargas de demanda, sim. Né? Então, tem cargas enviadas, não só aquela que ele captou, mas as cargas enviadas. Isso faz com que ele fique fora do curso dele. Ele não consegue, ele está com cortes, com perdas, então assim, ele não consegue parar emprego. Deve ser difícil a questão de relacionamento dele, tanto com a família, quanto com as questões afetivas. Né? Ele é uma pessoa que parece ser ausente de sentimentos, de afetividade, mas não é. Ele só está trancado. Então, a primeira coisa que tem que fazer, uma boa limpeza para tirar a carga. Depois, bloquear a fragilidade espiritual dele. Então não é só fazer uma abertura para ele conseguir um trabalho ou uma segurança de emprego para ele parar no trabalho.
O problema dele é maior do que não conseguir um trabalho, né? Vai afetar a questão de carga, a questão da fragilidade espiritual, que é o que a gente está falando nesse programa. Então, o problema dele é esse. Resolve-se esse problema e aí sim pode-se fazer uma abertura para colocar ele no caminho dele de novo, no curso do destino dele. Porque essas cargas, essa demanda e a fragilidade estão atrapalhando a vida dele aqui. Esse é o grande problema, Cris. Então, a gente vai no fundo do problema, resolve o problema para depois resolver o que ele está passando na vida atual. Olha, gente, eu quero lembrar você o seguinte. Pedro de Oxum, como eu já falei aqui no início, tirou umas férias, tirou alguns dias, ele está passeando pela Europa, está na Itália, foi para Itália e foi para... Ele está na Itália... Passou por Portugal... Portugal, França. acho que Espanha, ele tá bom, tá passeando pela Europa e vai publicando os vídeos. Eu quero dizer para você que o Ilê de Oxum segue funcionando normalmente. Você pode ligar agora, 3320 1250, código de área 51. Tem pessoas que não podem ir até o Ilê, por quê? Porque tem problema de deslocamento, ou então está assistindo aí em outra cidade. Aliás, eu quero mandar um beijo para Jaguarão. Muita gente na fronteira lá com o Uruguai nos ligando, dizendo que assiste o programa. Então, ó, se você não pode ir até o Ilê, que fica na Rua Marista 441, não tem filiais, o Ilê é único na Rua Marista 441, fica ali no bairro Partenon. Você pode fazer o teleatendimento, a teleconsulta com qualquer um dos consultores espirituais do Ilê de Oxum. Tem promoção? Tem. Pedro deixou por tempo limitado. Eu não sei se de noite, de repente, ele liga, ó, acabou a promoção. Eu sei que agora a gente garante que a promoção com os consultores por R$70, que tá, né? 3320 1250, liga e agenda. E a teleconsulta é outro valor. Mas também tem promoção. É só ligar agora e agendar, tá bom? Olha, nós estamos falando sobre essa questão da espiritualidade, porque muita gente tem comentado conosco que se sente mais frágil, que sente vultos, que não consegue dormir de noite. Tem muitas pessoas que têm medo, inclusive. Medo de ver, medo de ouvir, medo de sentir. Então a gente está tentando trazer um pouquinho sobre essa espiritualidade mais aflorada, mais sensível. Tem um telespectador, ele é de Caxias do Sul, e ele disse o seguinte, que cada vez que ele chega em casa, ele diz que trabalha, que é bem sucedido, tem a família dele, mas que quando ele entra dentro de casa, ele diz que sente muito cansaço. Ele diz que não se sente bem, coisa que ele sentia há um tempo atrás. E ele pergunta, vou pedir para o Luiz responder, o que está acontecendo, Luiz Dornelles, com esse nosso telespectador, esse amigo de Caxias do Sul? Chega em casa e não se sente bem. Imagina só, né? Aí é complicada a coisa, né? Chegar para descansar e não ter aquela vontade de ficar em casa. Sim, Cris, porque a nossa casa é o nosso porto seguro, é o nosso refúgio aonde vamos para nos recuperar, nos recompor. E aqui está me mostrando no jogo do nosso amigo, claramente toda a perturbação espiritual pela qual está passando a casa. Existem cargas que acabam afligindo a pessoa, acontecendo sobre a pessoa, e outras cargas que se estabelecem em ambientes. No caso do nosso amigo, claramente está mostrando essa carga em volta da casa, o ambiente está carregado e precisa de uma limpeza. Limpeza residencial, como a gente faz lá no Ilê. Lá no Ilê é realizada a limpeza pessoal, limpeza residencial e também comercial. Para quem tem empresa, comércio, lojas, a gente vai até o lugar, vai até o ambiente para fazer essa limpeza, movimentar as energias que estão ali e recuperar, trazer aquela energia positiva. E o nosso amigo, ele está sendo vítima, sim, de uma grande fragilidade espiritual que está acarretando todos esses problemas em cima dele. Olha só, a Ellen falou também antes ali na questão da inveja do olho grande, né? Dizem, até vou perguntar para eles que, né, são e trabalham com isso já há muitos anos, que um olho grande é pior às vezes do que um feitiço, do que um trabalho. Isso é verdade, Ellen? Muito. Que destrói, acaba com o relacionamento, acaba com a vida da pessoa. Causa vários transtornos, né? Eu tenho vários casos. Eu tenho caso, por exemplo, assim, a menina ia numa festa, então assim, ela machucou o dedo, ela não podia botar o calçado, ela teve que ver um outro calçado, o vestido na hora não queria fechar, a hora de fazer a maquiagem borrava. Então, assim, o olho é algo que a pessoa nem sempre é intencional, tá, gente? Então, muitas vezes a pessoa, assim, olhou e invejou, né? Porque ninguém... E detalhe, ninguém... Aí, como não é intencional, Ellen, eu não sei se eu concordo contigo. Eu, né, no meu jeito de não entender muito, mas
um olho não é intencional, a pessoa coloca inveja sem intenção. Sem Como intenção, é que é isso, Ellen? sem intenção. Porque, na realidade, o que acontece? As pessoas que invejam outras pessoas são pessoas que não têm a capacidade daquela outra pessoa. É que não tem autoestima, eu acho. Falta autoestima, falta capacidade. Então, o que ela inveja? Ela inveja aquilo que ela não consegue ser, não consegue ter. E não vai ter nunca, porque se fica perdendo tempo botando o olho na outra ou no outro, né? Quem sabe faz alguma coisa pra se trabalhar e melhorar, não é assim? Vamos fazer um patuá bem forte, Cris. Não, eu fico impressionada, porque tem gente que vive a vida do outro. Tu já viu isso? Sim. Vive de fofoca, vive falando do outro, é a roupa, é o cabelo, é não sei o quê, e olha no Facebook, e a foto, a fulana tá lá e o outro tá não sei aonde. Né? De novo, olha que tem muita coisa fake também no Facebook, tem que ter cuidado. Tem gente que faz check-in ali em lugares que nem está. Né? Que nunca foram, por sinal. De novo eu vou falar, inveja é falta de capacidade, viu, gente? Porque assim, ó, todos nós somos capazes, é só a gente querer, lutar em busca daquilo que a gente quer. Então, inveja é falta de capacidade. Mas independente, a pessoa não projeta assim, ó, eu vou botar o olho na Cris. Não, ela simplesmente coloca o olho. Então não é tão proposital assim. Praga é outra coisa, viu, gente? Praga é colocada. Aí é bem proposital. Tipo, ó, tal coisa, Mariazinha vai ver, o negócio não vai dar certo. Realmente isso pega. Praga pega. Dependendo da pessoa, se tem esse poder, né, no dom da fala, pega. E como é que a gente fica imune a isso, hein? É não dando bola, é não ligando, é... Não. Deixando pra lá, porque tem gente assim, aquela brincadeira assim, não, eu tenho o corpo fechado, né? Nada me pega. Existe isso? Gente, o corpo fechado ninguém tem, a menos que você faça algo para fechar o corpo, sim. Aí pode. Porque o que acontece? O próprio ebó, tá, gente? Ele serve para esse tipo de carga de olho. Sim, eu tenho clientes no Ilê que eles têm um ebó, que eles fazem durante o ano todo, porque são pessoas extremamente invejadas, são pessoas que são rodeadas por olho grande, e isso tem atrasado a vida. Então, no momento que eles fazem o ebó, eles sentem essa diferença, porque são pessoas que estão fechando o corpo constantemente. Tu te sente invejado, Luí? Graças a Deus. Ele não esperava, ele estava assim pensando. Graças a Deus eu não me sinto invejada. Pois é, eu também não me sinto invejada. Existem algumas pessoas que já relataram, que já me disseram: puxa, Luí, tu é tão dedicado naquilo que tu faz. Eu gostaria de ter toda essa dedicação, gostaria de ter todo esse empenho, porque realmente a minha rotina começa cedinho e termina bem tarde, né? Mas eu vou e faço, e algumas pessoas já mencionaram isso, mas não senti como uma inveja. Eu senti como um exemplo a ser seguido. E muitas pessoas me comentam isso. Olha, eu quero fazer que nem tu, eu quero ter essa garra que tu tens. Acho que é importante não entrar muito nessa energia, né? Exatamente, foi como a Ellen mencionou. A questão da energia em que tu estás. Se tu fizeste um ebó, se tu fizeste um trabalho, ou se tu estás alimentando aquela energia positiva, aí com certeza aquela energia negativa ela vai perdendo força. Querendo ou não, ela perde força. E no jogo dá pra ver quem que inveja, quem que manda as cargas, porque eu me lembro de uma ocasião, faz tempo isso, até uma amiga foi pra jogar, ela achou que uma amiga mais próxima estava colocando olho e tal, e inveja, e ela foi descobrir que não, que era a irmã dela, a irmã gêmea dela, colocando olho e inveja no relacionamento dela, olha só. Já aconteceu em uma consulta, em um jogo que eu estava atendendo, e a pessoa tinha certeza de que era alguém fazendo trabalho para ela. Não, tem alguém me fazendo trabalho, amarrando a minha vida. E na verdade não, uma pessoa bem próxima, que ela não imaginava, tinha apenas olho grande de inveja nela. Olha só, deixa eu só lembrar o pessoal então, ligaram lá do Ilê, disseram que tem só mais 10 na promoção, já foram 20. Então para as 10 primeiras que ligarem agora, marcarem, agendarem a sua consulta, vão ter um super desconto que o Pedro de Oxum deixou para você no 3320 1250. Liga agora, agenda a sua consulta espiritual e também pode fazer o teleatendimento. As formas para você participar, porque assim, as perguntas chegam e a gente vai respondendo conforme vão chegando, só que são muitas perguntas, tanto para o amor, para a saúde, em relação a dinheiro. Então você manda a sua pergunta ou pelo Facebook, o oficial do Pedro de Oxum, né, que é aquele dourado que a gente chama, que você pode entrar lá, curtir, ver as nossas publicações, ou então você pode mandar também através do e-mail e ainda aquela carta tradicional lá para a Rua Marista, número 441. Então, Ellen Gonçalves, né, Luí Dornelles, já encerramos o programa? Então, espero que você tenha gostado. Amanhã a gente está de volta às 5 horas. O Pedro tirou umas férias alguns dias, mas em breve ele estará conosco. Eu quero agradecer muito a sua companhia. Um beijo especial e até amanhã às 5 da tarde. Isso é rápido.
Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui